Prova de matemática do IME, Instituto Militar de Engenharia, de 2017 para 2018. Essa é a prova objetiva, né, que é a parte de múltipla escolha, também chamada de primeira fase. Então vamos à questão 1 aqui. Considere as afirmativas. 4 afirmativas aqui. E, aliás, essas afirmativas são interessantes. A primeira e a 4 são bem fáceis. O problema são essas duas aqui, a segunda e a terceira, são bem mais difíceis que as outras. Vamos liquidar logo essa aqui, primeira, e essa quarta aqui? Olha só. A primeira fala o seguinte: o inverso de um número irracional é sempre um número irracional. Isso está certo ou está errado? O inverso de um irracional é um irracional. Claro, você começa testando um exemplo, né? Por exemplo, o inverso de raiz de 2, que é o inverso de um irracional, isso aqui vai ser um irracional também. Quanto é isso? É raiz de 2 sobre 2? É um irracional também. Então, a princípio, isso aqui está certo, né? Mas como é que a gente provaria isso? Suponha por absurdo que o teu número irracional, vamos chamar ele de K. K é um número irracional. Vamos supor que o inverso desse irracional seja um racional. Será que isso é possível? Quer dizer, será que 1 sobre K pode ser racional? Onde K é um irracional? Será que dá para fazer isso? Olha, se isso aqui for um racional, então você pode escrever esse valor racional na forma de uma fração entre dois números inteiros, P sobre Q, né? Então vamos escrever aqui que 1 sobre K é a mesma coisa que P sobre Q. Claro, P e Q são números inteiros, aqui diferente de zero, primos entre si, etc. Tá, então suponha que isso aqui seja verdade. Eu estou supondo que o inverso deste irracional é um número racional. Bom, se isso aqui é verdade, então a gente pode inverter todo mundo aqui. Invertendo todo mundo aqui, isso vai ficar o seguinte: o inverso de 1 sobre K é K. E o inverso de P sobre Q é Q sobre P, que é um racional também. Isso aqui é uma fração em que o numerador e denominador são números inteiros. Poxa, então a gente conclui que o K é racional. K é racional. Mas isso é uma contradição, porque desde o início a gente supôs que K era um número irracional e aqui chegamos à conclusão que K é irracional. Então isso aqui é um absurdo. Logo, isso aqui não é possível. O inverso de um irracional não pode ser racional. Então tá certo, o inverso de um irracional só pode ser irracional sempre. Isso aqui é verdadeiro. Agora vamos ver essa quarta aqui, que ela também está bem fácil. A quarta fala sobre conjuntos. Dados dois conjuntos A e B não vazios, então a interseção B é igual a C e somente C. O B está contido em A. Calma aí. B contido em A. Vamos ver isso aqui. A interseção B é igual a A. A interseção B é igual a A. Como é que a gente desenharia isso, hein? A interseção B é igual a A. Isso aqui o A, isso aqui é o B. Então aqui a gente tem uma figurinha em que a interseção B, que é isso aqui, a interseção B é igual a A. Como ele falou, né? Tá, então C somente C, B está contido em A, na verdade não. B não está contido em A, é o A que está contido em B. Estaria certinho isso aqui se fosse A contido em B, né? Então isso aqui está errado. Então a primeira é verdadeira, a quarta é falsa. E agora vamos ao trabalho pesado. Olha só isso aqui. Seja a função f de A em B e xy dois subconjuntos de A. Vamos desenhar isso aqui. A gente tem aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Essa é uma função de A em B. Isso aqui é o domínio, isso aqui é o contradomínio. O x e o y são dois subconjuntos quaisquer de A. Vamos desenhar esses conjuntos aqui. O x é um conjunto assim e o y um conjunto assim, tá? Então, o que é isso aqui? F de x união y. F de x união y, aliás, tem com a interseção e tem com a união, né? Vamos fazer com a união aqui. F de x união y é a mesma coisa que f de x
união com f de y. Aqui é a mesma coisa, só que é com interseção. Aqui, interseção aqui, no lugar da união, vamos botar aqui, interseção aqui, tudo igual. O que quer dizer isso, hein? F de alguém, F de um conjunto. F de um conjunto, pelo que ele está falando, é o seguinte: F de Z é a imagem de F no domínio Z. Ou seja, você tem aqui o conjunto A, você tem aqui o conjunto B, você vai pegar todos os elementos de um conjunto Z e aí você vai encontrar o F de todos esses elementos. Então, cada ponto do conjunto Z, você vai encontrar o F dele. Para todos os valores desse conjunto Z, você vai encontrar o F desses valores. Você vai encontrar, então, aqui o F de Z. Então, F de Z é a imagem da função nesse domínio Z. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar um caso bem simples. A reta, a função linear. Vou pegar uma função linear bem michuruca aqui, só para demonstrar isso. Olha só. Você tem o A sendo aqui o conjunto dos reais, tá? E B aqui sendo também o conjunto dos reais. Então você tem aqui domínio contra domínio. E aí você pega essa função aqui, ó. Pegar uma função bem michuruca, uma função linear. Bom, você pega aqui um conjunto Z. E aí você vai calcular o F de todas essas abscissas aqui. Você fazendo isso, você vai encontrar o F dessas abscissas. Vai dar isso aqui, essas ordenadas todas, né? Então, se você tem aqui o Z, você vai ter aqui... Quem são esses camaradas aqui? Isso aqui é o F de Z. Não é o F de um X, que é um elemento do domínio. É F de um conjunto de elementos, né? Na verdade, ele é um conjunto também. Tá, então isso aqui é Z, F de Z. Claro, isso aqui vale para qualquer função. Aí ele falou essas coisas aqui. F de x interseção y é igual a F de x interseção com F de y. Isso parece que tá certo, né? Olha só. Vamos pegar para essa função michuruca que a gente colocou aqui, uma função linear. E vamos pegar aqui um conjunto X, que é isso aqui. Vamos pegar aqui um conjunto Y. E vamos calcular o F desse X e o F desse Y. O F desse X aqui vai dar esse conjunto de valores aqui. Isso aqui é o F do conjunto X. É a imagem da função f sobre o domínio x, né? E a mesma coisa aqui para esses outros elementos do conjunto y, você vai ter isso aqui, ó. Para todos esses valores aqui, você vai encontrar esse resultado, a imagem aqui. Então isso aqui seria o f de y. Tá, então isso aqui parece que tá certo, né? Se você pegar f de todos esses camaradas aqui, o f dessa união, vai dar isso aqui, vai dar essa união aqui. Então parece que tá certo isso aqui que ele tá falando. Ou seja, parece que isso aqui está correto. O f de x união y, que é isso aqui, f desses valores, vai dar f de x união com f de y. Isso parece que está certíssimo. F de x união com f de y. Botei um parênteses a mais, né? E para interseção parece que também vale, né? Para interseção não está aparecendo aqui. Vamos botar uma interseção aqui. Olha só, eu vou pegar aqui esse conjunto aqui para ser o x. E eu vou pegar esse conjunto aqui para ser o y. Esse conjunto aqui para ser o y. Então nós teríamos o f de x. O f do conjunto x é isso aqui. É essa faixa de valores. Essa faixa aqui é o f de x. E o f de y, o f do conjunto y, é essa faixa de valores aqui, ó. Tá, isso aqui é o f do conjunto y.
E isso aqui que está em azul é o f do conjunto x. A interseção deles é isso aqui, ó. Isso aqui é quem? Isso é o f de x interseção com f de y. E essa parte aqui de baixo é o quê? Isso aqui é a interseção do x com y, né? Então parece que f dessa interseção, x interseção y, parece que o f dessa interseção é realmente isso aqui. Parece que é isso. Parece que f de x interseção y é igual f de x interseção com f de y. Parece que é isso, parece que isso aqui é verdadeiro, verdadeiro. Então a gente teria verdadeiro, 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 falso. As verdadeiras seriam 1, 2 e 3. Olha só, como ele foi bonzinho. Verdadeiros 1, 2 e 3 não tem. Você só tem duas verdadeiras. Aliás, você só tem uma verdadeira ou três verdadeiras. Quer dizer, você tem aqui a afirmativa 2 e aqui a afirmativa 3. 2 e 3 apenas não pode ser, porque a 1 a gente já viu que é verdadeira. Vamos eliminar aqui. Isso não pode ser. 1 e 4 verdadeiras? Não, 1 e 4, a 1 é verdadeira, mas a 4 a gente viu que é falsa. É das fáceis, né? Isso não pode ser. E aqui, 2 e 4 verdadeiras. A 4 não é verdadeira, é falsa. Então não pode ser isso aqui. Então a gente está aqui na dúvida. Verdadeiras são 1 sozinha ou então 1 e 3. Olha só, 1 e 3. Quer dizer então que essa 2 aqui, pelas respostas, tem que ser falsa, né? Isso aqui tem que ser falso. Claro. Para ser compatível com a resposta. Isso aqui tem que ser falso. E agora, e esse outro aqui? É falso também? Ou é verdadeiro? Poxa, então, testando as respostas, parece que obrigatoriamente a segunda tem que ser falsa. Mas pareceu tão fácil aqui pelo desenho, né? É porque eu botei uma função muito michuruca, uma função bem comportada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma outra função mais exigente. Eu vou botar aqui uma função que não seja bijetora como essa. Eu vou colocar, pode ser uma parábola ou então uma função módulo. Eu vou colocar a função módulo aqui. Então, claro, quando a gente fez os desenhos, pareceu que tudo isso aqui estava correto, né? Mas é que a gente botou uma função muito bem comportada, uma função linear. Agora, vamos pegar aqui uma função que não seja linear. Função módulo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dois conjuntos x e y assim. O x eu vou considerar como sendo o R+. Quer dizer, os reais de 0 em diante. E eu vou considerar aqui o y como sendo o R-. Quer dizer, os reais negativos e mais o zero, tá? Então o x é o R+, e o y é o R-. Se você fizer isso, quem é x interseção y? Olha, x interseção y é apenas o número 0. Então, quem é o f de x interseção y? O f de x interseção y vai ser somente o número 0, né? F de 0 é 0, quer dizer, só tem um elemento, é o 0 aqui. Tá, acontece que se você tiver aqui esses conjuntos como sendo x e y, o teu f de x vai ser quem? Vai ser o R, vai ser o R+. E o f de y? O f de y, já que você está fazendo o módulo, ele vai ser o R+ também. Os reais positivos. Então, o f de x interseção com f de y dá o R+. Ou seja, o f de x interseção com f de y não é igual, não necessariamente vai ser igual ao f de x interseção y. Então isso aqui realmente é uma afirmativa falsa. Você é falso, meu filho. A letra B, número 2, quer dizer, isso aqui é falso. Claro, tinha que ser, né? De acordo com as respostas, só pode ser falso. Mas, tá, o problema é essa 3 aqui. Essa 3, ela será verdadeira ou falsa? Porque se ela for verdadeira, a resposta correta vai ser essa. Se ela for falsa,
a resposta correta vai ser essa. E agora? Como é que a gente verifica isso? Então, afirmativa 3. Será que f de x união y é igual a f de x união com f de y? Vamos desenhar isso aqui para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Olha só, x e y são subconjuntos de A. A função f é de A em B, não esqueça disso. Então a função f ela tem domínio A contra domínio B, é uma função de A em B. E aqui nós temos f de x união y. O que quer dizer isso? X e y são subconjuntos de A, né? Vamos desenhar esses conjuntos aqui. Tá, então se você percorrer todos os elementos desse conjunto X, você vai encontrar aqui o f de x. Então vamos percorrer os elementos todos desse conjunto X. Então, se nós tomarmos todos os elementos desse conjunto X, nós vamos encontrar aqui, no contradomínio, vamos encontrar a imagem. Então seria alguma coisa assim, ó. Então nós teremos aqui o f do x, f de x. Se a gente fizer a mesma coisa aqui com os elementos do conjunto y, ou seja, para cada elemento do conjunto y, nós tomamos aqui o f desse elemento. Então nós vamos encontrar aqui a tal imagem. Então nós temos aqui o f de y. Tá, essa número 3 está falando que a união desses dois aqui, f de x união com f de y, é igual a f da união. Olha só, o que seria f da união? Quer dizer, se você percorrer todos os elementos daqui dessa união, você vai encontrar isso aqui. Será que isso aqui é verdade? Olha, se você percorrer todos os elementos dessa união, você pode primeiro percorrer os elementos do x, aí você vai conseguir esses elementos aqui. Todo mundo quer do x. Depois você percorre os elementos do y. Claro que vai ter uma hora que vai ter uma repetição, né? Você percorre os elementos do y, e aí você vai estar percorrendo aqui, no contradomínio, esses elementos aqui. Ou seja, o f dessa união ficou sendo isso aqui, o f de x, união com f de y. Isso aqui parece ser verdadeiro. Que coisa esse negócio de ficar fazendo por desenho, parece que isso aqui dá tão certinho. Por que para interseção não funciona, né? Claro, para interseção a gente já viu um contra-exemplo. A gente fez lá com a função módulo e vimos que não dá certo para interseção. Por que isso? Por que com a interseção não dá certo e com a união dá certo? Com a união parece uma coisa tão intuitiva, né? Quer dizer, a gente conclui que isso aqui realmente parece ser igual. Então isso aqui parece ser verdadeiro. Então as corretas são 1 e 3. 1 e 3 seria isso aqui, mas tá, você assim estaria marcando a letrinha certa. Mas vamos investigar isso aqui de forma mais profunda, porque essa questão está numa prova objetiva, mas pode cair uma coisa assim numa prova discursiva, e aí não vale você ficar só testando, eliminando, marcando a letrinha certa. Você tem que saber calcular, tem que saber demonstrar. Então vamos demonstrar isso aqui. Então a número 2 realmente é falsa e a número 3 realmente é verdadeira. Verdadeiro. Então a resposta correta é a letra B de Bravo.